Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos aqui em mais um culto solene, reunidos aqui para dar continuidade às mensagens, para que os irmãos tenham em casa também uma comunhão, todos juntos, reunidos, mesmo que seja por meio da internet, e continuamos firmes assim, os irmãos orando aí, nós orando daqui, nos esforçando, o conselho todo se reunindo, se esforçando para levar a mensagem, continuar com as atividades básicas, diárias e administrativas da igreja, né? Então, para início deste momento, vamos fazer uma oração a Deus, né? Meu Deus, obrigado por tua misericórdia que tem nos alcançado diariamente. Obrigado porque até em meio, Pai, as maiores dificuldades, nós vemos a Tua graciosa mão em nossas vidas, meu Deus. Faz com que nós tenhamos um coração maduro para passar por estes momentos. Faz com que nós tenhamos um coração agradecido a Ti, meu Deus, para reconhecer que Tu estás no controle de tudo e estás a nos manter durante esse momento. Converte o nosso coração, meu Deus, faz com que nós saiamos destes momentos melhores, mais maduros, e frutificando mais e mais ainda, meu Deus. Sei conosco agora, e nos próximos dias e para sempre, Pai. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, agora vamos dar continuidade, lendo a nossa Bíblia, abrindo lá no livro de Salmos, capítulo 78, vamos ler dos versículos, do primeiro versículo até o oitavo. Salmo 78, do versículo 1 a 8. Amém? Vou ler aqui. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Neste momento eu queria convidar o nosso irmão presbítero André para nós darmos continuidade, cantando hinos de louvor a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. Esqueci minha Bíblia. Espera aí só um pouquinho, pega aí junto, por favor. O hino de número 93. Hino de número 93. Onde você estiver, coloque seu pensamento em Deus. Louve o Senhor com esse hino que fala de fé. É uma coisa que nós estamos cada dia mais nos aproximando, né? Pensar na firmeza que nós temos que ter na fé, e que somente coloco a minha fé, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Amém? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao
obcecar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jesus, que doce nome. Essa música, ela começa de uma maneira fantástica, porque hoje parece que está cada vez mais difícil para nós, né? Ouvir tantas notícias ruins, notícias de tantas mortes. E a música diz que só de ouvir a tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos eles se vão. Será que nós temos conseguido espantar os nossos medos só clamando e falando no nome de Jesus? É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Colocar diante de Deus todas as nossas aflições e dizer: Jesus, só de ouvir a tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Amém? Vamos cantar então, e faça disso uma oração agora nesse momento. Tire seus medos do coração e cante para o Senhor, com seu coração cheio de amor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir, Senhor, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Pastor Oswaldo, vou orar com o Senhor. Agora entrará a palavra do Senhor aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, louvamos o Teu santo nome, porque só em Ti há salvação, Jesus. Só em Ti há completa esperança, só em Ti há completa paz.
E neste momento, ó Deus, então nós colocamos diante do Senhor os nossos ouvidos apostos, nossos corações, nossas mentes, e pedimos, ó Deus, que através do Teu servo seja dita a Tua palavra, seja proferida a verdade do Senhor nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do pastor Oswaldo nas nossas vidas, sobre as nossas vidas. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Assim nós louvamos e bendizendo o Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus por esse momento tão oportuno, tão alegre que o Espírito Santo do Senhor nos está concedendo nesta noite, de podermos compartilhar a palavra do Senhor. Então nós louvamos a Deus por esse momento. Rogo ao Senhor que esta palavra alcance o seu coração. E nessa quarentena que estamos aí passando, querido, eu quero desafiar você. Aproveite esse tempo para colocar a sua vida em ordem. Faça um exame na sua vida, faça um momento de uma retrospectiva no seu viver. Como é que está a leitura da palavra de Deus? Como é que está o seu culto individual? Como é que está o culto doméstico na sua casa? O seu casamento, a sua família, você que não tinha tempo para estar com seus familiares, com a sua esposa, com seus filhos, você não tinha tempo para poder compartilhar, até mesmo dialogar melhor. Aproveite e coloque a sua casa em ordem, coloque o seu lar em ordem, conversa com a sua esposa, conversa com o seu marido, conversa com seus filhos, almocem juntos, jantem juntos, lanchem junto à mesa ali, tem esse ambiente de família. Aproveite essa quarentena para fazer isso, para você ler bons livros, para você meditar, refletir muito sobre a sua vida espiritual, sobre toda essa situação à luz da palavra de Deus. É o meu conselho como pastor para você. Eu desejo isso para você. Tenho orado incessantemente por vocês, pela família segundo IPC, os presbíteros da igreja, os irmãos da igreja têm orado, e esse é o nosso desejo, para que essa quarentena não se torne algo pesado mais do que já está, difícil, mas que se torne uma quarentena, esse momento de estar em casa, esse isolamento social, uma oportunidade para que você possa buscar mais a Deus, ter mais constante diante de Deus e ter uma íntima comunhão com Ele cotidiana. Amém? Que Deus te abençoe. Queridos, o nosso querido ministro de louvor, nosso querido irmão Jardiel, fez a leitura no Salmo 78. E nós vamos refletir um pouco sobre este salmo. Eu quero voltar a ler este salmo agora, que você possa estar aí com a sua Bíblia aberta e me acompanhando na leitura deste salmo. Diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante. Amém, queridos? Então, essa é a leitura da palavra de Deus. Que a graça bendita do nosso Senhor e a sua misericórdia aplique essa verdade, esse texto às nossas vidas. Amém? Queridos,
Este salmo é um salmo de Asaf, como diz aqui no título, é um salmo da providência divina na história do seu povo. E é um salmo didático, é um salmo de ensino, é um salmo de exortação. Esses salmos eles eram escritos mediante a muita reflexão, a muita intimidade com Deus, a muita oração. Eram homens que tinham um caminhar com Deus, para a palavra de Deus, e quando eles refletiam, faziam uma retrospectiva da história do povo de Deus até os seus dias, e eu quero fazer até os nossos dias também. E o salmista aqui, querido, ele exorta para que escutai, povo meu, a minha lei, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor é a palavra de Deus, viu, queridos? Ouvi as palavras da minha boca, abrirei os meus lábios em parábola. Como nós sabemos que todas as escrituras, o Velho Testamento aponta para Cristo. Abrirei os meus lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos e que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Queridos, lá em Deuteronômio capítulo 6, diz assim, começa o versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e isso você deverá inculcar aos seus filhos. Você deverá ensinar os seus filhos. Era papel do marido, era papel do pai, era papel da família, ensinar os filhos a temer, a guardar a palavra do Senhor. Era responsabilidade dos pais. Mas eu quero destacar nesta noite, querido, como esse domingo, segundo domingo de maio, convencionou-se ser o Dia das Mães, nós queremos também dar a nossa contribuição, exortando os irmãos a prestar atenção na palavra. Como uma mãe piedosa, ela é uma mulher de grande valor na vida e na formação do caráter espiritual dos seus filhos. Como uma mãe piedosa pode influenciar espiritualmente a vida dos seus filhos. Queridos, nós podemos entender que nossos pais não são pessoas perfeitas, são vasos de barro. Eles erram, eles têm seus momentos de fraqueza, de tribulação, de angústia, de dor, os seus momentos onde extravasam, e muitas vezes nós entendemos, olhamos para isso, nós entendemos que eles não são de ferro, são pessoas humanas que falham, que erram. Mas com tudo isso, querido, quando os nossos pais, em especial nossas mães, como mãe, querido, educadora, como a mulher sábia que edifica a sua casa, como a mulher sábia que teme ao Senhor, essa será louvada, que dos seus lábios saem palavras. Em Provérbios 31, 26 diz assim, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então, querido, é esse texto, é essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos, e a importância do caráter cristão de uma mãe na vida do seu lar, na vida dos seus filhos. Eu, pastor da segunda igreja, há 15 anos, caminhando para o meu 16º ano aqui na segunda igreja, eu sou testemunha de quantas mães aqui nessa igreja têm feito a diferença na vida dos seus filhos. Ela tem orado pelos seus filhos, ela tem intercedido pelos seus filhos, ela tem estado diante de Deus, de joelhos dobrados pelos seus filhos, e isso é importante também, não só mãe, mas pais, homens de oração, homens que oram pela sua família. Mas hoje eu quero destacar o papel da mãe, da mulher cristã, da mulher piedosa, que louva o Senhor. Primeiro desafio para você, mãe, é buscar no Senhor uma conversão genuína. Uma mulher cristã, uma mãe cristã, ela precisa ser uma mulher nascida de novo. Ela precisa ser uma mulher regenerada pelo Espírito de Deus. Ela precisa ter essa consciência do seu papel, da sua vocação, do seu ministério como mãe e esposa dentro do seu lar.
E hoje, querido, tem faltado bastante essa realidade, apesar de termos muitas mães, aqui eu falo da segunda igreja que eu conheço, mães eu não vou citar para não esquecer de umas e lembrar de outra, mas eu vejo muitas mulheres aqui como mães, como ela tem sido coluna de oração, coluna de valor moral, coluna de valor espiritual na comunhão com Deus em relação aos seus filhos. Como é importante uma mãe cristã. Aqui, querido, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele falou uma coisa muito interessante. Ele foi presidente dos Estados Unidos, 16º presidente dos Estados Unidos, afirmou que as mãos que embalam o berço governam o mundo. E é verdade, a mãe é uma líder, a mãe é uma mulher que faz a diferença. A mãe de João Wesley tinha 19 filhos, do grande avivalista, do grande pregador John Wesley, e ela tinha 19 filhos, desses 19 filhos só viveram 9, e todos os dias ela separava 1 hora do seu dia para orar pelos seus filhos. E Deus levantou dentre seus filhos John Wesley e outros filhos, que compôs muitos hinos, liderou o avivamento na Inglaterra, foi um pregador dentro da Inglaterra, trabalhou, ele foi contra o trabalho infantil, ele foi contra a escravidão, ele foi contra a opressão dos ricos pelos pobres, e era um homem de oração. Então, querido, por quê? Tinha uma mãe que intercedia. Eu fico olhando o John Piper falando da história dele, da mãe dele que orava por ele, e outros homens, querido, que hoje tem visto aí sendo pregadores, pastores, a mãe que eles tiveram fez a diferença. Eu vejo muitos irmãos prosperando na vida, crescendo em muitas áreas da vida, na medicina, no comércio, na administração, no ensino, quando teve por trás uma mãe que o apoiou, que o incentivou, que o ajudou nos seus estudos. Como, querido, uma mãe pode ser importante? Aqui esse texto fala da exortação que os pais devem ensinar os seus filhos para que eles aprendam. Não encobrirei aos seus filhos, versículo 4, não encobrirei os seus filhos, aos seus filhos, aos meus filhos, aos nossos filhos, e contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, que o seu poder e as maravilhas que fez. Isso é o maior legado que uma mãe pode deixar para o seu filho, para a sua filha, para os seus filhos, para o seu lar. Querido, é o exemplo de Cristo na sua vida. O que é um lar cristão? Um lar cristão é um lar parecido com Cristo. Um lar cristão é um lar parecido com Cristo. Hoje nós temos, como o presbítero André nesta manhã falou com tanta propriedade, querido, o que está ocupando o lugar do teu coração? A idolatria, as coisas que vêm ocupando o lugar do nosso coração. Querido, muitas vezes nós nos perdemos com muitas coisas do presente século e esquecemos de priorizar o que é prioridade na nossa vida, Deus. E podemos entender, querido, uma coisa muito importante: mãe é uma pessoa que influencia os seus filhos, que ora pelos seus filhos. Uma mãe cristã, uma mãe piedosa, ela ora pelos seus filhos. Nós devemos influenciar os nossos filhos. Ana mudou a história de Israel, porque ela foi um instrumento de Deus. Ela não sabia, mas ela estava nos planos de Deus, para que através dela viesse nascer a Samuel, que durante muito tempo ela rogou, pedia a Deus um filho, e seu marido não era o culpado, ela era uma mulher estéril, mas Deus estava por detrás disso tudo. E Ana, quando teve Samuel, ela entregou, ela consagrou o seu filho a Deus. Eu pergunto para você, mãe, você tem parado para orar pelos seus filhos? Você tem entendido a sua responsabilidade espiritual para orar pelos seus filhos? Aqui o versículo 4: contarei às gerações os louvores e as misericórdias do Senhor. Então, mãe, Ana influenciou a vida de Samuel. Samuel foi o primeiro juiz e o último juiz e o primeiro profeta. Ele foi o último juiz e o primeiro profeta. Então Samuel, ele dividiu a história naquele contexto que ele estava vivendo. Os juízes estavam
eram levantados por Deus no tempo que não havia liderança, mas uma mãe orou ao Senhor e ela consagrou o seu filho a Deus, influenciou. Podemos dizer, querido, Mônica, a mãe de Santo Agostinho, sabemos que ela orava pelo seu filho. Suzana Wesley, mãe de João Wesley, ela orava pelos seus filhos. Então, você também tem esse compromisso, que Deus use a sua vida para ser influente na vida dos seus filhos. Também, querido, eu quero também deixar aqui, uma mãe é aquela que transforma a vida dos seus filhos pelo ensino da palavra de Deus. Eu conheço muitas mães, mulheres que perderam seus maridos, que foram abandonadas pelos seus maridos, ou que não tiveram um marido presente na educação, na forma ali no dia a dia dos seus filhos. Maridos que renegaram o seu papel de sacerdote do lar, maridos que renegaram, deixaram sua responsabilidade nas costas da sua esposa. Mas essas mulheres não perderam a visão de Deus, de influenciar os seus filhos, de fazer a diferença na vida dos seus filhos com a palavra de Deus. Então, querido, uma mãe é uma educadora. A palavra da sabedoria, instrução verdadeira deve estar nos seus lábios. Aqui no versículo 31, 26 diz assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Então podemos ver que da vida de Timóteo, que foi influenciada pela sua mãe, pela sua avó, Eunice e Lloyd, que foram influenciadas, e ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras, ele foi influenciado, ele aprendeu nas Sagradas Escrituras a conhecer, a entender a vontade de Deus para a sua vida. E nós podemos ver isso, mulheres que ensinaram a palavra de Deus. Eu fico feliz quando eu ouço, quando eu sei que as mães têm se esforçado para vir para a igreja, para que seus filhos aprendam a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não sei ensinar meus filhos, eu não sei, eu tenho dificuldade. Mas, minha irmã, traga os seus filhos na igreja, traga na escola dominical. É triste ver hoje como as pessoas cristãos têm tratado a escola dominical. Preferem ficar em casa, dormir até tarde, e muitas vezes ligar a televisão, colocar uns desenhos malignos, desenhos que não trazem nenhum benefício, nenhum ensino para os seus filhos, para poder compensar porque não vem na igreja, ou leva para um clube, ou leva para outra coisa, mas não traz para a igreja. Lá uma vez ou outra traz para a igreja. Mãe, olha o que você está plantando no coração dos seus filhos. Olha o que você está plantando no coração dos seus filhos. Ensine a criança nesse caminho. Ensine a criança no caminho do Senhor, a temer o Senhor, a buscar o Senhor. Seja você, mãe, uma mulher esforçada, dedicada. Se esforce para vir para a igreja, para trazer os seus filhos, para aprender a palavra do Senhor. Você pode ensiná-lo em casa, mas trazendo para a igreja, que ele vai se acostumando a crescer na casa do Senhor, na presença do Senhor, com outras crianças, aprender os valores, os princípios, porque, querido, o mundo hoje, esse mundo que nós vivemos, é um mundo que é contra Deus, contra os valores espirituais, contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus, contra a família. Esse mundo prega a desintegração da família, e nós devemos estar lutando contra esse mal que tenta destruir a sua casa, a minha casa, os nossos filhos. Então, querido, a mãe de Moisés, podemos ver também, Moisés foi uma pessoa que foi influenciada, sua mãe se chamava Jocobede, ensinou Moisés a sua infância, ele se tornou o maior líder da história de Israel. A palavra de Deus diz que o ensino precisa ser respaldado por exemplo. Precisamos viver o que pregamos, que sejamos ouvintes praticantes da palavra. É triste, querido, quando algumas mães, algumas casas tornam-se palco da maledicência. Algumas casas, alguns lares tornam-se palco da difamação, do egoísmo, do individualismo. Meu quarto, minha televisão, meu computador, aqui ninguém entra. Muitos pais ensinam, instituem, entregam os seus filhos. É nossa casa, nosso computador, nossa televisão, nosso carro. Nós criamos, muitas vezes nós não vigiamos e damos aos nossos filhos esse individualismo, esse egoísmo, e que mais tarde vai trazer problema até para você futuramente, quando ele for cuidar de você.
Quando você estiver precisando, ele vai cobrar, vai jogar. Se ele ajudar o pai financeiramente, ele vai cobrar, sem saber que o pai deu muito por ele. É aquele pai que nem pode retribuir financeiramente. Então, queridos, aonde está esse valor? O ensino da palavra de Deus. Precisamos confrontar os nossos filhos com a palavra de Deus. E é você, mãe, que muitas vezes terá essa responsabilidade. Oxalá que o seu lar, o seu marido, seja um sacerdote, que ele seja um homem bendito, um homem temente ao Senhor para lhe ajudar. Mas cabe a você, mãe, esse entendimento. A mulher sábia edifica a casa. Nós vivemos numa sociedade onde, querido, os lares estão sendo atacados, estão sendo destruídos. Muitas mulheres têm se esquecido do seu papel. Infelizmente, mulheres cristãs não têm entendido a sua missão, a sua vocação, a sua responsabilidade de entender o que Deus quer de você. Primeiro, que você tenha um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus, que você nasceu do Espírito Santo de Deus. Segundo, que você assuma o seu papel como mulher, como esposa, como mãe, como profissional, onde você estiver, e você dê testemunho de Deus dentro da sua casa. Então, queridos, precisamos de mães educadoras, mães que ensinem, mães que sejam um instrumento de bênção para transformar o seu lar no ambiente onde a palavra de Deus habite ricamente. Eu, queridos, tenho a minha alegria, não tenho mais minha mãe viva comigo, estar com o Senhor, mas minha mãe não era uma mulher letrada, mas era uma mulher que se esforçou para me ensinar, me ajudar nas coisas de Deus. Quantas vezes acordava de noite, via minha mãe orando por mim, e eu tive o privilégio de ganhar minha mãe para Cristo. Minha mãe não era crente, e eu preguei o evangelho para minha mãe, e minha mãe reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, e depois ela se tornou uma mulher intercessora, com todas as suas limitações, uma mulher de oração. E eu louvo a Deus pela mãe que Ele me deu, queridos. E uma mãe também piedosa. Como é bom uma mãe piedosa. Uma mãe piedosa é uma mãe que tem uma vida com Deus. Os seus filhos já te viram orar, mãe? Os seus filhos têm visto você dentro da sua casa se retirado para ter os seus momentos de oração? É bom para que seus filhos vejam você nesse momento de oração. Você tem se lembrado de puxar a exortação dentro do culto doméstico? Você tem procurado ter esse tempo de culto doméstico? Não se iluda com esse mundo fútil. Esse mundo é fútil. As coisas que o mundo nos oferece são passageiras. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, com a beleza, com a roupa, com a arrumação, com o conhecimento, com a cultura. Não é ruim isso, querido, você se arrumar, você cuidar de você, mas a mulher espiritual, a beleza da mulher cristã está na sua vida espiritual acima de tudo. Não se esqueça disso. Se arrume, faça o que você tiver que fazer para se sentir bem, mas existe um desafio maior de ser uma mulher que teme ao Senhor. Como ela será louvada? Então, queridos, há muitas pessoas que não têm um conhecimento da palavra de Deus, por isso não têm piedade. Não tem um compromisso com a palavra de Deus, por isso que não tem piedade. Não tem uma vida de oração, por isso que não tem piedade. É desprovida de uma vida de quebrantamento, de uma vida de humildade, de uma vida de oração, porque não tem comunhão com Deus. Deus não é prioridade na sua vida. Deus não é o centro da sua vida. Tem muita gente que conhece sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre teologia, mas Jesus não é o centro da vida. É bom para discutir, é bom para falar, é bom para argumentar, mas Jesus está fora da sua vida. Não tem vida piedosa, não tem vida de oração, não tem uma vida de amor, não tem uma vida de comunhão, e isso, querido, não vale nada. Jesus ensinou e exortou Nicodemos para viver essa vida. E último lugar, queridos, caminhando, nós somos desafiados a exortar os nossos filhos, a disciplinar os nossos filhos. Uma mãe que ama os seus filhos, ela diz não para os seus filhos. Ela diz não para os seus filhos.
ela exorta os seus filhos, ela não é ganha para a insistência dos seus filhos por querer algo que vai lhe prejudicar. Uma mãe que tem um espírito de santidade, uma mãe que tem o temor do Senhor, ela é uma mãe que vai exortar os seus filhos, que ela vai confrontar os seus filhos, ela não vai ter medo, ela pode até se sentir um pouco constrangida, mas ela não vai deixar de confrontar e exortar os seus filhos. E isso que nós precisamos ter, para exortar os nossos filhos, para corrigir nossos filhos, precisamos ter tempo para andar com eles, para olhar para eles, para ver o que eles estão fazendo. Querido, eu na minha idade, já estou com meus 56 anos, mas quando eu era mais novo, minha mãe estava viva, com as minhas filhas, muitas vezes eu ia na casa da minha mãe, dos meus pais, para almoçar, e minha mãe, vendo algumas coisas, me chamava à parte e me exortava, e me corrigia de algumas atitudes minhas. Ela falou: olha, não cuide da igreja, mas cuide da sua família, cuide primeiro da sua família. Minha mãe sempre me exortava isso: olha, a sua filha, olha, sempre me chamava atenção para eu cuidar da minha família. E eu falo, meus irmãos, e muitas vezes eu tive muito desafio como pastor para aprender a cuidar mais da minha família, porque minha primeira igreja é a minha família, o seu primeiro trabalho é a sua família, a sua primeira faculdade é a sua família, a primeira festa é a sua família. Então, que nós precisamos nos voltar e olhar para a nossa família, olhar para a nossa casa, para ver o que está de errado, na nossa casa. Muitas coisas precisam ser colocadas em ordem na nossa casa. Só um olhar bem minucioso, um olhar atento de uma mãe temente ao Senhor, ela vai ser capaz de olhar, de preparar o marido, de conversar com o marido e chamar o marido para que junto converse com os filhos. Então, querido, é importante nós atentarmos para isso. E eu desafio a você, mãe, que nesse dia especial você possa fazer uma breve reflexão, você possa entender um pouco mais qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade. A disciplinar os filhos seja uma responsabilidade dos pais. Aqui o texto vai dizer, olha, e que não fosse como seus pais, geração desobstinada e rebelde, geração de coração inconstante. É claro que o salmista está se referindo a uma geração que ficou no passado, mas essa geração deu muito trabalho. Essa geração foi uma geração obstinada, desobediente, uma geração de coração endurecido, uma geração que ouvia a palavra de Deus, mas não colocava em prática a palavra de Deus. Então, meus amados, aqui nós podemos entender que isso faz parte do nosso caminhar com Cristo, para que os nossos filhos não sejam uma geração de filhos duros, rebeldes, filhos desobedientes aos pais. Precisamos confrontá-los na disciplina do Senhor, na orientação, na admoestação do Senhor, para que eles tenham um coração transformado, querido. Uma mãe nem sempre dá aos filhos o que eles querem, mas o que eles precisam. O papel da mãe como educadora não é agradar sempre os filhos, mas prepará-los para a vida, ensinando-os a amar a Deus, a ser responsáveis na vida. A disciplina é um ato de amor. Ela pode no momento trazer lágrimas, trazer dor, mas o fim dela é produto de justiça. É isso, queridos, é isso. A mãe deve corrigir os seus filhos. E eu trabalho, os irmãos sabem que como pastor a gente tem andado por muitas coisas, andado por muitos lares, andado por muitas, procurado por famílias crentes e não crentes, e eu tenho visto nas escolas particulares e públicas, na nossa sociedade, na televisão, nos meios de comunicação, colocado nos programas, temos visto, querido, como está calamitoso, uma tragédia a relação entre pais e filhos. Como está triste, querido, ver filhos agindo de maneira, tratando seus pais como se fossem seus iguais. Não são, os pais são autoridade perante os filhos. E os pais têm que levar esse entendimento aos seus filhos. Muitas vezes você vai ter que impor
mas com a graça, com o amor de Deus, para lá na frente dos seus filhos entenderem por que você fez aquilo, por que você disse não, por que você teve que impor não, eu não vou te dar, agora não é momento, você não está preparado. E muitos filhos batem o pé, muitos filhos fazem pirraça, muitos filhos viram a cara, muitos filhos fazem enfrentamento com seus pais, e os pais, para não quererem serem ruins, pela sua ausência talvez, e dar aquilo que vai estragar a vida dos seus filhos. Eu, como pai, os irmãos, como pais e mães, nós devemos aprender sempre com a palavra de Deus, estar atento, porque é fácil, querido, escorregarmos nessa situação, é fácil, ainda mais no mundo que nós vivemos, uma geração mimada, uma geração de filhos que não querem ser contrariados, uma geração que quer tudo ao bem querer aqui e agora, nesse momento. Nós temos que aprender a dizer não, queridos, como devemos colocar os nossos filhos, proteger os nossos filhos, e devemos amar os nossos filhos. Então, a você, mãe, nesta noite, que a palavra de Deus, que esse ensino, você seja intercessora dos seus filhos, que você seja intercessora dos seus netos, se você os cria, se você seja ajudadora e dona do seu marido, que você seja uma mãe bíblica, cristocêntrica. Peça ajuda a Deus, busque em Deus essa graça e Ele te concederá. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, meu irmão, a família. Que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês nesta noite, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória do Espírito Santo, da Trindade Santa. Nós louvamos ao Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, pois elas são a causa de não sermos consumidos. Nós pedimos ao Senhor graça, nos ajude a ser melhores pais, ajude as nossas irmãs a serem mães fiéis, mães tementes ao Senhor, mães piedosas, mães que amam a palavra do Senhor, mães que se esforcem para não ser dominada, Senhor Deus, pelo comodismo, pela preguiça, e rompa isso com uma vida de oração. Mães que sejam disciplinadas na vida de oração, mães que tenham tempo para olhar para os seus filhos, para educar, corrigir os seus filhos. Ó Deus, ajude as nossas irmãs a serem mães de valor, mães bíblicas, mães que agradem e adorem o Senhor, pais, famílias cuja o louvor está firmado somente em Ti, ó Deus. Ajude que esse lar, que essa família, que esse pai, que essa mãe, que esse filho, que essa filha, que nesta noite está nos ouvindo, está nos assistindo, ó Deus, que essa família que está nos acompanhando nesse momento seja alcançado pela graça de Deus, que as mães não desistam de orar pelos seus filhos, mesmo quando já saíram de casa, já adultos, Senhor. Ó Deus, que essas mães continuem sendo esse instrumento de ajuda aos seus filhos, a educar os seus outros filhos, seus netos, ó Pai. Pedimos a Tua graça sobre a família cristã, sobre a família da segunda igreja presbiteriana de Ceilândia, sobre a família que estão nos ouvindo, nos assistindo, que a graça bendita do Senhor alcance esse lar agora, alcance os nossos lares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Que bom, que maravilha, podemos compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Quero lembrar os irmãos que terça-feira estaremos com nossa reunião de oração com o presbítero César. Na quinta-feira, o estudo bíblico sobre as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças que vamos estudar agora bem-aventuranças pacificadoras. Vamos estar estudando, aprendendo, crescendo na palavra do Senhor. Louvamos a Deus que o presbítero Júnior falou sobre os misericordiosos, foi uma bênção, tive a oportunidade de acompanhar a riqueza do conteúdo que foi trazido. Coração limpo, né? Os limpos de coração, porque verão a Deus. Que Deus abençoe, querido. O pastor Cleudimar também, domingo passado, trouxe uma palavra abençoada. O presbítero André também, o presbítero César, o presbítero Otoniel e o nosso querido presbítero Naldinho, que está em disponibilidade, hoje está vivendo, morando lá em Uberlândia. O nosso abraço, o nosso carinho, o nosso louvor a Deus pela vida dos irmãos da igreja, dos diáconos, presbíteros, da liderança da segunda igreja. Nós louvamos a você, membro congregante da segunda igreja. Que Deus lhe dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.